Bom dia para vocês, bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós temos muitas atividades para fazer, tá? Entre elas nós vamos estudar o Sistema Monetário Brasileiro, o Sistema de Numeração Decimal e também vamos fazer atividade com gráficos e tabelas. Então, pegue seu material de matemática, seu caderno, seu lápis, sua borracha, seu estojo, que eu estou lhe aguardando por alguns minutos, ok? Enquanto isso, nós vamos estudar a música de abertura da aula. Muito bem! E aí, você já está preparado? Vamos começar a aula de hoje, então. A primeira atividade que nós vamos fazer é uma atividade que precisa que vocês copiem a tabela que está aparecendo na tela, tá? Então, aqui eu tenho as notas do nosso Sistema Monetário Brasileiro, tá? Ok? Se você quiser desenhar as notas de dinheiro, você pode desenhar aí no seu caderno, ok? Ao lado você vai colocar o símbolo, R$2, e os R$2 por escrito. Depois nós temos também a nota de R$5, R$5 em dígito, R$5 por escrito. Temos também a nota de R$10, R$10 você vai registrar em números e por escrito, assim como demonstra a tabela, ok? Temos nota de R$20 ainda, e no lado você vai registrar R$20. Temos nota de R$50 e ao lado, por escrito, R$50. E a maior nota do Sistema Monetário Brasileiro é a nota de R$100, que você vai registrar também em número, com os números, e por escrito, ok? Feita a tabela, na hora que você estiver desenhando a tabela no seu caderno, você use a sua régua, se possível, tá? Faça uma tabela bem organizada, bem bonita, que eu tenho certeza que você consegue, ok? Agora você vai pausar o vídeo e registrar, né, bem direitinho a tabela. E você vai registrar também, além da tabela, a atividade número 2, ok? Que diz assim, responda, quantas notas de R$100 são necessárias para eu ter a quantia de R$2.000? Pensa, quantas notas de R$100 são necessárias para eu ter a quantia de R$2.000? Você vai pensar, ok? E vai responder aí no seu caderno. É muito importante que, além de assistir a aula, você registre as atividades no seu caderno, ok? Por quê? Porque você tem que registrar, porque depois você vai enviar a foto para mim, ok? Vamos dar continuidade. Se você precisar, sempre pause o vídeo ou volte o vídeo, ok? Agora nós vamos ver as características do sistema monetário, as características do sistema de numeração decimal, ok? Você vai registrar as características no seu caderno também. Primeira característica, o sistema é formado por 10 algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Segunda característica, valor posicional ao valor relativo. O valor de cada algarismo varia de acordo com a posição que ele ocupa no número. Vamos observar ali o exemplo 1 que eu coloquei para vocês. Ó. O número é 276. O algarismo 6, ele está na posição de unidade, tá? Como ele está representando as unidades, ele está valendo quanto? Ele está valendo 6 unidades, ele está representando 6 unidades. Já no exemplo 2, reparem que eu registrei o número 600. Neste caso, o número 6 está na posição de centena e ele está representando 6 centenas, ou seja, 6 vezes o 100, 6 centenas. Ou ainda 60 dezenas ou ainda 600 unidades, ok?
Então, dependendo da posição onde o algarismo se encontra no número, ou ele vai valer unidade, ou ele vai valer dezena, ou ele vai valer centena, ou ele vai valer milhar, ou ele vai valer milhões, ok? No sistema de numeração decimal, contamos os elementos de 10 em 10, tá? Por isso que nós dissemos que é sistema de numeração decimal. Decimal vem da palavra 10, grupos de 10 em 10, ok? Com o sistema de numeração decimal, representamos qualquer número natural. Não importa se é um número pequeno, como o número 15, ou 1.296.744, não importa se é um número pequeno ou se é um número grande, tá? Qualquer número natural é representado com o sistema de numeração decimal. Anote também no seu caderno o conceito de composição e decomposição de números naturais, tá? Você vai anotar aí no seu caderno. Composição significa somar as partes para formar o todo. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês escreverem, tá? Na hora que vocês forem escrever, pausa o vídeo para você poder observar a tela que está sendo projetada. O exemplo da letra A, eu coloquei 200 mais 30 mais 9, que é igual a 239, ok? No exemplo B, eu coloquei 1.000 mais 700 mais 80 mais 5. Compondo esse número, eu tenho o número 1.785. Você está entendendo? Se você não entender alguma parte da aula, você volta, ok? Agora, você vai registrar no seu caderno o que significa decomposição. Decomposição significa separar o número em partes, somando. É o processo contrário ao primeiro que a gente viu, composição, ó. É nos dado o número inteiro e eu tenho, depois do sinal de igual, eu tenho que separar este número em partes. Então, como ficaria o número 8.657 em partes? Eu somaria 8.000 mais 600 mais 50 mais 7. Como ficaria a letra B, 345, em partes, decompondo ele? Ficaria 300 mais 40 mais 5, ok? Agora, enquanto eu solto aqui uma musiquinha, você vai se organizando aí e vai registrando o que você está vendo na tela, ok? Muito bem, agora vamos registrar o primeiro exercício. Decompõe os números abaixo. Aqui eu tenho da letra A a letra L. Letra A, você vai registrar o 1585, tá? Eu já dei o exemplo ali como faz a decomposição. E da letra B a letra L é com você. Você vai registrar depois 1.059, 2.440, 5.329, 8.801, 9.999, 3.718, 3.718, 6.840, 7.504, 5.225, 4.063 e, por último, 2.597, ok? E o segundo exercício é o exercício 2, componha os números abaixo. São 7 números que estão decompostos e você vai compor eles. Então, você vai ter que somar os valores para encontrar o número, ok? Até coloquei uma observação ali embaixo. Você deve somar todos os valores para descobrir qual é o número. Então, pausa a tela, registra o exercício aí na tua casa e depois solta o pause. E o nosso último exercício é um exercício de tabela, tá?
Essa tabela é uma tabela de planejamento familiar, tá? Onde está mostrando para nós, ali na coluna em amarelo, a palavra recebimento é tudo que a família recebe, tá? Ou seja, os salários da Andréia e do Sandro, tá? Depois, no segundo item em amarelo, é quanto que eles gastam em alimentação. Terceiro item, quanto eles gastam em saúde, quanto eles gastam em educação, quanto eles gastam com a casa, com o carro e em lazer, ok? Então, ali na coluna azul você vai encontrar todas as informações, o que é salário, quanto que eles gastam em supermercado, quanto que eles gastam com plano de saúde, quanto que eles gastam com escola. Eu quero que vocês observem cada valor que está nesta tabela, ok? E em verde, na coluna verde, você vai ver quanto que entra, quanto que essa família recebe por mês em dinheiro. Então, para você saber o total da renda familiar, você precisa somar o salário da Andréia e o salário do Sandro. Ou seja, R$ 4.200 mais R$ 3.600. Logo após que você organizar essa tabela bem direitinho aí no seu caderno, com as palavras, com os valores, você vai responder algumas perguntinhas, tá? Você vai responder a letra A. Qual é o valor do maior salário? Se você registrou a tabela, você não vai ter problema nenhum em responder esta questão. Observe qual é o valor do maior salário e responda aí no seu caderno. Quem ganha menos na família de Sandro e Andréia? É o Sandro ou a Andréia que ganha menos. Você vai observar os valores e vai colocar o nome da pessoa que tem o menor salário. Letra C. Qual é o total da renda familiar? Como eu falei para vocês, para mim saber o total da renda familiar, eu tenho que somar os dois valores, 4.200 mais 3.600. Então, você vai ter que calcular aí no seu caderno. Tem que aparecer o cálculo, tá? No caderno. Não quero só a resposta, ok? Então, você vai montar a sua conta, 4.200 mais 3.600. E vai somar e vai responder a letra C. Na letra D, calcule o total de gastos da família. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas a coluna que está em vermelho, ou o que está aparecendo aqui é um vermelho bem clarinho, ou tem pessoas que chamam de rosa essa cor ainda, né? Um rosa alaranjado, salmão, tá? Cada um chama de um jeito essa cor. Então, aqui nessa coluna do meio estão os gastos. Então, você vai ter que somar todos esses valores. Para ficar mais fácil para você somar, some de 2 em 2 ou utilize uma calculadora, ok? Para somar todos os gastos dessa família. Para responder a letra D. E na letra E, você vai completar a tabela escrevendo o valor total de gastos e o valor da renda familiar. Você já vai ter encontrado esses valores nas atividades anteriores, na C e na D. Então, é só completar a tabela que você desenhou no seu caderno, com o total de gastos e o total de renda familiar. Nossa aula termina por aqui. Até a próxima. Eu vou deixar vocês com escutando alguns segundos a música Up My Up, do Avicii.